Vamos lá! Hello everybody! Aqui é a Vânia falando de Americana para dar essa aula online hoje, falando sobre ligações telefônicas. Ontem eu fiz, na verdade foi ontem a gravação oficial, ao vivo, mas porque os primeiros 20 minutos dessa aula tiveram um problema com eco, eu resolvi regravar esse início e depois vocês continuam com a aula normal, que foi a aula dada ontem. Então, vamos começar essa aula falando sobre uma coisa que para mim é muito importante, pelo seguinte: muita gente me procura e diz: Vânia, me ensina a atender ligação em inglês. E aí eu pergunto para a pessoa: você já sabe um pouco de inglês? Você conhece inglês? Fala um pouco de inglês? Não, não sei nada. Tá, então me explica o que exatamente você quer fazer ao telefone quando você tira ele do gancho. Eu quero cumprimentar a pessoa, eu quero explicar de que empresa eu sou, eu quero perguntar com quem ela vai falar, poder passar a ligação e anotar recado. Ok, tudo ia bem, né, com frasezinhas prontas, até ela dizer e quero anotar recado. Aí a minha pergunta fica: como é que uma pessoa que não fala nada de inglês, que não entende nada de inglês, vai conseguir pegar um recado? Porque até falar, oi, meu nome é Vânia, ou Manage de English, Vânia falando, boa tarde. Aí a pessoa vai dizer, né, quero falar com fulano de tal, você só vai identificar o nome da pessoa e vai falar, né, I'll put you through, né, vou te transferir. Ou então, se a linha estiver ocupada, né, the line is engaged, alguma coisa assim, né? Mas e a hora que a pessoa, né, quer falar com alguém, essa pessoa não está lá na empresa e você tem que perguntar, quer deixar recado? Aí o fulano do outro lado começa a dar aquele belo recado e você não sabe nem por onde começar, você não reconhece nada, então é um problema. Quem vai atender o telefone tem que saber pelo menos um pouquinho de inglês para tateando as palavras, tentar entender mais ou menos o que a pessoa quer. Então eu vou julgar nessa aula que vocês têm um pouquinho de conhecimento, ou pelo menos não vão pedir para anotar recado se vocês não tiverem condição alguma de entender o que a pessoa vai passar como recado. Dito isso, vamos iniciar a aula, o nosso primeiro slide aqui. Então, vamos começar com o primeiro slide. O primeiro deles é o do cumprimento inicial. Então, quando você atende o telefone, ou você ligou para alguém, ou a pessoa atendeu o telefone do outro lado, um de vocês, ou ambos, terão que dizer alguma coisa como cumprimento. Então, hello, hi, mas o mais comum, o mais esperado, né, em área profissional, nas empresas, será good morning, good afternoon, good evening, até porque tem muitas empresas que trabalham até mais tarde, por exemplo, um hospital. Então, se eu for atender o telefone de lá, I don't know, São Francisco Hospital, Vânia speaking, good evening, pronto, entendido, né? Depois do cumprimento inicial, como eu já até dei a dica na frase que eu acabei de dizer, eu tenho que me identificar. Então, this is Steve speaking, this is Vânia calling, this is Vânia, this is John, I'm Vânia from Managed English, I'm Vânia from the legal department, I'm Vânia from the fire department. Então, eu identifico quem eu sou e também a empresa que eu represento. Num segundo momento, aliás, num terceiro momento, eu preciso continuar com essa conversa. Eu não posso simplesmente me identificar e achar que a pessoa do outro lado vai saber o que tem que fazer. Eu tenho que explicar por que é que eu liguei. Então, eu vou pedir para falar com alguém, por exemplo, is John there? I'd like to speak to Mrs. Jensen. May I talk to Arthur, please? May I speak to Arthur, please? Could you put me through to Mr. Stark, please?
Já deu para ver que eu sou meio fãzinha de Avengers, né? Então, could you put me through seria, você poderia me transferir para o Sr. Stark, por favor? May I talk or may I speak to Arthur? Poderia falar com Arthur, por favor? I'd like to speak to Mrs. Jensen. Eu gostaria de falar com a senhora Jensen. Is John there? O John tá aí? Aí seria mais informal, né? Você presta atenção, não é para todo mundo que você vai poder falar desse jeito. Continuo aqui com mais exemplos, então eu poderia dizer: could I speak to someone at the reception desk? Could I speak to someone at the ER, emergency room, no caso, né, hospital? Could I speak to someone at the police department? Vamos supor que você esteja no hotel, sujou uma roupa e você precisa que essa roupa seja lavada, então você vai tentar ligar para a lavanderia. Não consegue o número, você liga na recepção e pede: could I speak to someone at the laundry department, please? E aí a recepção vai te passar para o departamento correto. Se você ligou para uma empresa ou para um determinado setor e precisa checar se você realmente ligou corretamente, eu diria: am I speaking to Mandy English School? Am I speaking to Diane, please? Tô falando com tal local, tô falando com tal pessoa. Ouvi a pessoa atender, mas eu tenho certeza que não é a pessoa com quem eu queria falar. Então, por exemplo, o Steve atende o telefone, ele é um homem, eu quero falar com uma mulher, eu sei que não é ele, então eu vou dizer: is Jane in? A Jane está aí? Ou, atendeu, é um homem, e eu tô querendo falar com um homem, mas eu não sei se é aquele específico que atendeu o telefone. Então, para eu me certificar: is this Mr. Connor from the Financial Department? Se for, yes, começa a ligação. Se não for, no, aí você vai pedir para falar com essa pessoa em especial. Então, você pode até repetir a pergunta número 1 aqui. Could I speak to someone? Or could I speak to Mr. Connor, please? E aí, vão passar para a pessoa correta, ou pelo menos para o departamento correto. Próximo slide. A pessoa que atendeu o telefone, estava tocando, ela atendeu na empresa, ela tem que se identificar e principalmente identificar o nome da empresa. Então, Mandy de English, Vânia speaking. Dr. Johnson's office, Vânia speaking. Então, nome da empresa, o meu nome, e se eu quiser ainda eu posso acrescentar um good morning, good afternoon, para ficar mais educado. Fica mais longo, mas fica mais educado, e muitas empresas exigem isso, então é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. A recepcionista ou a secretária atendeu o telefone, se identificou a empresa, e aí ela tem que perguntar, oferecer-se para te ajudar. Como ela faz isso? How may I help you, Mr. Billow? How may I help you, Steve? Se for alguém um pouco mais chegado, mais íntimo. Ou how may I help you, sir? Se for um homem. How may I help you, ma'am? Se for uma mulher. Who's speaking, please? Não sei quem é, A pessoa fala: eu quero falar com fulano de tal. Antes de transferir a ligação, você tem que saber o nome da pessoa, porque a hora que você transferir a ligação e o seu chefe perguntar quem está na linha, você tem que saber o nome. Então, who's speaking, please? Quem está falando, por favor? Who would you like to talk to, sir? Who would you like to talk to, madam? Ou, mais comum, ma'am. Então, com quem você gostaria de falar? Who would you like to speak to? Com quem gostaria de falar? Who do you want to speak to? Com quem você quer falar? É menos formal. Eu não usaria tanto esse termo. E já falou com quem quer, então, one moment, please. I'll see if Mr. Travis is available. Um momento, por favor, vou ver se o Sr. Travis está disponível. E se o seu chefe só aceita que você passe a ligação se também souber o assunto da ligação?
Então, você tem que perguntar para a pessoa que te ligou. Então, explicando a razão da ligação. I'm calling about the accident. Tô ligando por causa do acidente. Por exemplo, essa semana teve um acidente em New Jersey, um subway, o metrô, né? O trem do metrô bateu umas guias de cimento, uma pessoa morreu, várias ficaram feridas, parece que tinham mais de 100 pessoas no hospital. E aí fica aquela coisa, né? Eu tô ligando pelo acidente, porque tô precisando de informação, quero saber, sei lá, se meu irmão, minha mãe, não sei quem tava lá. Ou I'd like some information about the next train to Manhattan, porque houve um acidente de New Jersey para Manhattan, aquela linha de metrô ficou toda bloqueada, então que outra maneira eu tenho para chegar em Manhattan? Então vão ligar para esse centro de informações para ter informação de um próximo trem, de um próximo ônibus ou o que for disponível como meio de transporte. I received a traffic ticket and would like some information. Você é brasileiro, está nos Estados Unidos, vai fazer umas caquinhas no trânsito, porque o brasileiro não respeita o trânsito como é respeitado fora do Brasil. E aí vai tomar multa. Se tomou multa e não sabe o que fazer, você vai ter que ligar para um certo departamento, né? E ter a informação correta. Então ali ele vai te explicar, olha, aí tá marcado que tal dia, tal hora você tem que comparecer, traga tal documento, ou se você tiver testemunha disso ou daquilo, traga. Então você vai com essas informações poder agir corretamente. Aliás, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em alguns casos você recebe multa e você tem que pagar na hora essa multa. Se você não pagar na hora, teu carro tá preso, querido. Então, problemas que podem surgir quando você liga para algum local ou, né, liga, pediu para falar com alguém, esse alguém não está disponível. Então, eu listei aqui os problemas mais comuns, e são vários. Sorry, Mr. White is not in today. Desculpa, o Sr. White não está aqui hoje. Would you like to speak to someone else? Gostaria de falar com mais alguém, né, com alguma outra pessoa? I'm afraid Dr. Brown is not in today. Né? Temo, do tipo, a intenção é dizer, sinto muito, mas o Sr. Brown, o Dr. Brown não está aqui hoje. I'm sorry, I don't understand. Se a pessoa estiver falando alguma coisa desconecta, não está explicando exatamente, ou o som está muito baixo, por qualquer razão, né? Desculpa, não estou entendendo. Ou I'm sorry, I didn't quite get that. Eu não consegui entender. Aí, nesse caso específico, é porque a pessoa fala alguma coisa e você não conseguiu entender o que ela queria, ou não conseguiu, às vezes, entender nem com quem ela quer falar. Então, I didn't quite get that. A pessoa quer deixar um recado, falou o nome e o número do telefone muito difícil, ou muito rápido, ou muito baixo, e você precisa pedir isso de novo. Então, I'm sorry, could I have your name, or could I have your phone number again? Poderia ter o seu número, o seu nome de novo. Could you repeat that slower, please? Eu vou até contar um caso aqui. Isso quase me traumatizou. Eu trabalhei muito tempo numa empresa em Santa Bárbara, eu era secretária bilíngue lá, e nós tínhamos contato com grandes empresas, uma empresa alemã e uma empresa japonesa em especial, né? Quem é meu aluno que está aqui na sala sabe que eu já contei essa história antes. Eu tinha contato com essas empresas sempre, mas uma delas tinha mandado o pessoal do Japão, engenheiros do Japão, aqui para o Brasil, e eles não estavam conseguindo a assistência que precisavam dos nossos engenheiros dentro da nossa empresa. E a reclamação para a empresa, para o diretor no Japão, já estava grande. Esse diretor tentando conversar com um monte de gente não conseguia. Ele entrou em contato comigo. Eu era nova no setor, não entendo nada de engenharia mecânica, eu sou secretária, sou professora, não sou engenheira mecânica. E ele começou a falar um monte de termos técnicos e eu não entendia nada. E eu fiz a burrada de perguntar para ele só assim: Could you speak slow, please?
poderia falar devagar? Eu não coloquei esse ER do final. Eu só falei slow. No meu caso, eu disse, could you speak slow, please? Poderia falar devagar, por favor? Esse cara parou no meio da ligação, deu um berro no telefone, mas assim, gritando, ele disse para mim, eu já estou falando devagar. Acabou comigo, eu não sabia mais nem o que eu falava. Aí, sorte que, né, baixou aquela adrenalina. Eu pedi desculpa para ele e expliquei, né, olha, né, I'm sorry, I'm new here in the area, I'm the new secretary. Aí caiu a ficha dele e falou, o quê? Né? What? You are not an engineer? Você não é engenheira? Eu falei, não, eu sou a secretária do setor e eu vou fazer o possível para atendê-lo, mas eu vou refazer a minha frase, eu não coloquei essa frase da maneira correta. Eu preciso que o senhor fale mais devagar. Então, esse ER equivale a mais. Então, could you speak slower, please? Aí ele deu uma respirada. Tá, vamos começar de novo. E passou a informação que ele precisava mais devagar. Eu consegui anotar, consegui contato com o diretor da minha empresa, que rapidamente resolveu o problema dele. Então, tudo ficou bem no final. Mas é assustador quando você tem uma pessoa do outro lado, principalmente quando está passando por um problema e essa pessoa quer uma solução rápida e você não está conseguindo entendê-la e, né, podia ter gerado uma demissão ali ou podia ter gerado uma quebra de contrato. Então, se você souber conversar bem com essa pessoa, você vai ganhar bastante com isso. Could you speak up, please? I can't hear you very well. Então, speak up significa falar mais alto, né? Você pode falar mais alto, por favor? Eu não estou conseguindo te ouvir. Ou então a pessoa falou, de repente fez algum barulho, passou algum caminhão do lado. Sorry, I couldn't hear you very well, né? Não consegui te ouvir muito bem. Could you repeat that? Poderia repetir isso, e aí a pessoa vai repetir a última sentença. Could you speak a little louder, please? Poderia falar um pouquinho mais alto, por favor? Né? Então, depende da pessoa com que você está falando. Se você só falar assim, pode falar mais alto, ele vai se ofender. Então, poderia falar um pouquinho mais alto, aí ele, né, vai se esforçar um pouquinho para te ajudar. Could you spell that, please? A pessoa falou uma coisa que você não entendeu. Teve um caso engraçado, eu estava contando até esses dias aqui na escola. Logo que eu entrei também para trabalhar nessa empresa, foi quando começou a internet, e-mail, e a gente não sabia falar o arroba. Como é que fala o arroba em inglês, meu Deus do céu? E enquanto a gente estava tentando descobrir isso, veio uma ligação para mim da Alemanha. E esse senhor era o dealer da nossa empresa na Alemanha. Ele falou, olha, eu não estou conseguindo contato com o seu chefe. O que aconteceu? Eu mando e-mail para ele e volta. Eu falei, tá, quer que eu mande um e-mail para você para checar o e-mail dele? Sim. E aí, imagina, em alemão, né? O cara me disse o nome e o sobrenome dele. E eu não entendi nada, então, could you spell that, please? Então, aí ele teve que soletrar tudo. Se você mesmo assim não entender, could you repeat that, please? Could you speak slower, please? Né? Você vai usando as sentenças que você aprendeu conforme a necessidade. I'm sorry, but I'll have to ask you to repeat that. Your voice is breaking. Do mesmo jeito que a minha voz estava dando eco, às vezes eu estou participando de algum treinamento ou estou numa ligação com alguém, principalmente se é celular, e a voz fica sumindo, fica quebrando. Então, aí você tem que explicar para a pessoa qual é o problema, porque às vezes ela tem até que ligar novamente. Olha, desculpa, é que eu estou num telefone móvel, com o carro em movimento, espera um minutinho, daqui a pouco eu ligo de novo, senão a pessoa fica repetindo 10 vezes, né? Mas todo caso, a frase é
I'm sorry, I'll have to ask you to repeat that. Your voice is breaking. Ou você ligou para um local errado. Aqui na escola eu recebo ligação direto do pessoal perguntando sobre um despachante, ou de uma funerária, ou de uma padaria. Então, sorry, wrong number. Ou então, you must have dialed the wrong number. Você deve ter discado o número errado. Which number did you dial? Geralmente eu prefiro fazer isso, acho até mais profissional, porque se você só fala wrong number ou you must have dialed the wrong number, você deve ter discado o número errado, se a pessoa não sabe exatamente o que ela discou, ela vai continuar discando e caindo no seu telefone. Então eu sempre pergunto, which number did you dial? Que número você discou? E aí a pessoa fala para mim. Por exemplo, o número aqui da escola termina com 48. E tem uma empresa em Americana que o número termina com 46. Só que os panfletos deles trazem um número 6 que parece o 8. Então todo mundo disca para cá para falar com essa pessoa que é um despachante. Então eu já, para evitar que a pessoa continue ligando para mim, eu já pergunto, which number did you dial? E aí quando ela fala, né, 48, eu já explico, I'm sorry, the place you want has the number 6 in the end, not 8. Ah, thank you. Né? Então, desculpa, mas o número que você está ligando tem número 6 no final e não 8. E aí a pessoa me agradece e liga para o número certo. Isso auxilia, principalmente se você está num local que tem muita ligação e você tem que fazer tudo a 1000 por hora, ficar ainda por cima recebendo ligações erradas, atrasa o teu serviço. I've tried to get through several times, but it is always engaged. Então, significa, tentei transferir a ligação diversas vezes, mas está sempre ocupado. Então, você liga para falar com alguém. Então, por exemplo, could I speak to Mr. Billow, please? Aí eu tô aqui na minha sala, tentando transferir a ligação para ele, né? Pedir para a pessoa aguardar um minutinho. Hold on, please. Hold a minute, please. E aí vou tentar fazer a ligação e não completa. Eu não posso deixar a pessoa esperando eternamente, então eu tenho que voltar e dizer para ela, né? I've tried to get through several times, but it is always engaged. Ou, but the line is busy, né? A linha está ocupada. E aí, numa dessas, eu vou perguntar se a pessoa quer deixar recado, quer ligar depois, alguma coisa assim, que a gente vai ver também. Bom, vamos lá. Se a pessoa pediu para transferir a ligação para alguém, quer falar com o fulano de tal, primeira coisa que quem atende deve fazer, independente se é telefonista ou se é secretária ou se é só uma pessoa que trabalha junto no setor. Primeira coisa é colocar essa pessoa na espera, mas avisá-la que você vai colocar na espera. Então, 1 minute, please. Just a moment, please. Wait a moment, please. Hold on, please. Vocês estão vendo que tem please em tudo, né? Não custa usar um please aí. Hold the line, please, que é tipo, fica na linha, aguarde na linha. Então, até agora, 1 minute, 1 minuto. Just a moment, só um momento. Wait a moment, aguarde um momento. Hold on, aguarde. Hold the line, aguarde na linha. Mr. Morrison is on another line. Would you like to hold? Então, quero falar com o Mr. Morrison, mas o cara tá, né, em outra linha. A telefonista volta para mim e diz, ele está em outra linha, gostaria de aguardar? Então, aí eu tenho o poder de decidir. Se eu tiver com muita pressa, se eu tiver outras coisas para fazer, eu vou falar, não, eu ligo depois. Ou então, né, deixa um recado, pede para ele te ligar depois. A gente vai ver também essa parte de recados. Pedir para falar com alguém. Então, can I talk to Mrs. Jared? E aí, let me see if Mrs. Jared is available. De repente é uma senhora muito ocupada, tá na reunião aqui, vai atender ligação lá, tem visita numa empresa. Então eu preciso ver se ela está disponível para atender, né, essa pessoa que está na linha. Putting someone through. Bom,
tô conseguindo, né? One moment, please, né? Eu peço um minutinho para a pessoa e aí I'll put you through to Mr. Sanders. Eu vou te transferir para o Sr. Sanders. Ou então, I'll transfer you now. De repente, eu tinha falado, né? Olha, Mr. Morrison is on another line. Would you like to hold? Gostaria de aguardar? Se a pessoa disse yes, então, de tempo em tempo, né? Eu vou verificando se a pessoa, se o Mr. Morrison ainda está na linha ou se o Mr. Sanders ainda está na linha. E volto, né, para a pessoa que ligou, peço mais um minutinho, até o momento que eu vou poder falar para ela, I'll transfer you now, vou te transferir agora. I'll connect you to Mr. Gold now, né, vou conectá-lo com o Sr. Gold agora. I'll put Mrs. Pegova on the line, vou colocar a Sra. Pegova na linha. Ou então, I'm sorry, there's no reply from Mrs. Gold. Tô ligando no escritório dessa senhora, toca, ninguém atende. De repente ela não está na sala, então, desculpa, mas não há retorno da senhora Gold. Reassuring significa se certificar de alguma coisa. Então, você não pode simplesmente falar tá, não tá e pá, bater o telefone na cara da pessoa. Você tem que ver, né, se tem mais alguma coisa que você pode fazer por essa pessoa. Então, ou, né, você tem que ver se a pessoa para quem você ligou pode fazer algo para você. Então, é uma via de mão dupla aí. Can you tell me when Mr. Black will be back? Então, liguei para falar com o Mr. Black. I'm sorry, he's not available. I'm sorry, he's not in today, né? Ele não tá aqui hoje. Então, eu vou perguntar. Can you tell me when Mr. Black will be back? Então, pode me dizer quando o Sr. Black estará de volta? Ou então, né, não tá lá? No, that's okay. I'll call again later. I'll call again in the afternoon, né? Eu ligo novamente mais tarde, ligo novamente na parte da tarde. Ou então, the line is busy. I will hold. Eu vou esperar. Would you mind calling again later? De repente, se a secretária ou o telefonista sabe que a pessoa que está sendo procurada não vai estar disponível por um determinado tempo, já aconteceu comigo, inclusive, do meu chefe, estava passando muito mal, então, quando ele entrou no banheiro, eu sabia que ia demorar, e eu não podia deixar a pessoa esperando e nem bater na porta dele para que ele atendesse. Então, eu já expliquei, né? Would you mind calling again later? E aí, né, Mr. Black is gonna take 10 to 15 minutes in this call. Não, tudo para mim se resumia a ele está numa outra ligação, não interessa o que ele estava fazendo. He's in another call. Então, dessa forma eu resolvi o problema e aí a pessoa decidia se queria ligar depois ou, can you transfer to another person, né? Pode me transferir para outra pessoa? Então, aí fazia essa transferência. Bom, deixando mensagem ou, no caso da secretária, pegando, né, uma mensagem. Então, taking or leaving a message. Pegando ou deixando uma mensagem. Would you like to leave a message? Gostaria de deixar uma mensagem? E olha, né, aquilo que eu comentei. Você não pode sair perguntando se a pessoa quer deixar mensagem se você não souber nada de inglês e não souber depois anotar essa mensagem. Can I take a message? Né, posso pegar uma mensagem? Ou então, né, eu liguei para a pessoa não estava e eu vou perguntar. Could you ask, perguntar não, no caso pedir. Could you ask Joseph to call me back as soon as possible, please? Então, poderia pedir para o Joseph me ligar mais tarde ou me ligar tão logo quanto possível, por favor. Can you tell Mr. Fergus that Adam called? Você pode dizer ao Sr. Fergus que o Adam ligou? Esse that está entre parênteses porque não é obrigatório que você o utilize em inglês. E em português, você tem que usar, né? Você poderia me dizer... né? Poderia pedir para o Sr. Ferguson, can
Can you tell Mr. Ferguson that Adam called? Você poderia dizer ao Sr. Ferguson que o Adam ligou. Esse que em inglês não é obrigatório, então eu poderia simplesmente dizer Can you tell Mr. Ferguson Adam called? Eu dou só uma pausinha entre o nome de uma pessoa e outra e falo Could you give him or could you give her a message, please? Poderia dar a ele ou a ela uma mensagem, por favor? Então, veio a pergunta, Would you like to leave a message? Yes, please. Could you give him or her my message? E aí você passa a mensagem. Before finishing the call, check for other ways to assist. Então, de novo, eu mesma de vez em quando acabo tão atribulada que a pessoa liga pra mim, você quer mudar a aula? Não, tudo bem, tá, tchau. Depois que eu falei tchau, eu percebo, nossa, eu nem perguntei se eu podia ajudar, se tinha mais alguma coisa que a pessoa queria. Falha minha, eu falo que eu sou melhor em inglês do que em português nessas coisas. Eu acho que eu fico muito confortável em português e em inglês eu presto um pouco mais de atenção. Sou mais educadinha em inglês. Então, Is there anything else I can do for you, Mr. Thompson? Então, há algo mais que eu possa fazer por você, Sr. Thompson? Is there anything else I can help you with today? Há algo mais em que eu possa ajudá-lo hoje? Would that be all? Isso seria tudo, ou isso é tudo, para me certificar se de repente tem mais alguma coisa que a pessoa precisa. May I help you in any other way? Posso ajudá-lo de qualquer outra forma ou de alguma outra forma? Is there any other way I can be of service? Há alguma outra forma em que eu possa estar a seu serviço, a seu dispor? Então, esse é bem educado e muitas empresas nos Estados Unidos usam essa última forma. Bom, aí, depois que eu aprendi toda essa parte, então vocês viram o que aqui? A maneira como você cumprimenta, se identifica, pede para falar com a pessoa correta, de diversas formas diferentes. E aí, a pessoa do outro lado que atendeu o telefone, também quando ela atende, ela identifica o local onde ela está, se identifica e pergunta como ela pode te ajudar de diversas formas diferentes. Geralmente, quando ela pergunta como pode te ajudar, ou você já pede direto o nome de uma pessoa, ou você vai explicar a razão da sua ligação quando você está ligando para um setor novo e não conhece ninguém. Problemas no meio de campo, quando você pede para falar com alguém ou com algum setor e ninguém está disponível, ou tem algum problema na ligação. Então, diversos e os mais comuns problemas que podem ocorrer estão aqui para ajudá-los. Bom, aí vou conseguir passar essa ligação para alguém? Eu preciso ter formas de pedir para essa pessoa esperar. Então, one moment, just a moment, wait a moment, e assim vai. Quando eu vou transferir a ligação, então, maneiras como eu vou explicar essa transferência. A certificação, de que realmente eu entendi o que está acontecendo, se eu vou ligar mais tarde, se eu vou esperar, o que eu vou fazer, para que a telefonista também saiba o que ela deve fazer logo após. Se for pegar alguma mensagem, então as maneiras como você vai perguntar, vai pedir para pegar ou para deixar a mensagem. E nunca terminar uma ligação sem se certificar que você já fez tudo que era possível por aquela pessoa. Principalmente, se você aqui no Brasil está atendendo ou está ligando para alguém no exterior, não é tão fácil assim ficar fazendo ligação para o exterior a todo momento. Então, quando você consegue fazer a ligação, já tenta conseguir o máximo de informação, tudo que você quer ali nessa única ligação. Até porque não é tão barato assim para ficar ligando toda hora. Bom, expressões úteis que várias pessoas já me perguntaram, Como é que eu vou falar de SCAR? É dial. Então,
can you dial my number? Ou então, dial our 0800 number if you have any question. Então, disca para o nosso 0800 se você tiver perguntas. E answer? Answer só é responder? Não, também é atender telefone. Então, I can't answer the phone right now. Can you get it, please? Né? Eu não posso atender o telefone agora. Você pode pegar, você pode atender, por favor? Secretária eletrônica. Eu não vivo sem, porque na hora que, né, que eu não tô aqui ou que eu já tô em uma outra linha e toca minha segunda linha telefônica, eu deixo cair, pego o recado e depois eu ligo de volta. Então, a secretária eletrônica não é electronic secretary, é answering machine, é máquina de atendimento. E ligar de volta, que a gente já viu, né, numa das frases, é call back. Please ask Sarah to call me back. Peça a Sarah para me ligar de volta. E desligar telefone? Em casa eu tinha um problemão, principalmente com o meu irmão, que nunca desligava o telefone. Quando ele desligava o telefone, porque a bateria já tinha acabado. Então, a gente não tinha condição de usar o telefone depois dele. Desligar o telefone é hang up. Então, a gente repetia diversas vezes em casa. Marcos, please, hang up the phone. I need to use it. Hang up the phone. E ele nunca desligava. Agora, isso, hang up, é quando você, né, ou a pessoa está desligando, a ligação está terminando numa boa. Agora, numa briga, se a pessoa bate o telefone na sua cara, aí eu vou dizer hang up on e a pessoa. Então, don't hang up, não desliga. Agora, he hung up on me. Ele bateu na minha cara, né? Bateu o telefone na minha cara. He's so rude. Ele é muito grosseiro, muito rude. E get cut off. Às vezes não é que a pessoa desligou na tua cara, não. É a ligação que caiu. Então, we were chatting when we got cut off. Né? Estávamos papeando quando a ligação caiu. Ligações interurbanas, para eles é long distance call. Então, ligações de longa distância interurbana. Do you know how to make a long distance call? E ligação a cobrar. Collect call. Então, se você está no exterior, quer ligar para o Brasil, para a tua família, você disca, né, um PIN number que eles te dão lá e aí a moça vai perguntar, what's the number to have the collect call? Or would you like to complete this collect call by yourself? Né? Você gostaria de completar essa ligação sozinha? Or do you need any assistance? Precisa de alguma ajuda? Collect call. Cell phone, normal, né? O telefone celular. Porém, na Inglaterra, não só na Inglaterra, né? No Reino Unido ali, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, eles vão falar mobile. Até quem assiste ou já assistiu, né, o seriado Friends, tem um episódio em que tem uma amiga delas que volta da Inglaterra e aí só para fazer de conta que é chique, porque eles acham que o jeito que o inglês fala é mais chique, mais imponente, então ela ficava mobile o tempo inteiro e as meninas imitando o jeito que ela falava para tirar sarro. Então, I arrived in London and lost my cell phone. I'll have to buy a mobile here. Speakerphone. O speakerphone, que é o viva voz, é uma coisa muito perigosa. Então, vocês vão notar que toda vez que você pega tá assistindo um filme e a pessoa vai, tá atendendo uma ligação no viva voz, ela fala, you are on speaker, né? Você tá no viva voz, então presta atenção no que está falando. To text, né? Não é simplesmente escrever, é o que eles usam para falar, né? De digitar, de mandar o SMS. Olha o Steve aqui mexendo no microfone de novo. O tapa na mão dele. Voicemail, para deixar uma mensagem, né? na caixa postal, na caixa de voz. Ops, mudei sem querer.
E se você está discando para alguém, você precisa falar com essa pessoa e toda hora cai na caixa postal. Então, we only got voicemail, né? Só cai na caixa postal. Transferindo a ligação, também a gente já falou nisso numa das frases, né? Então, transferir a ligação, que aqui em português a gente fala assim, deixa eu puxar a ligação. Você não puxa nada, meu filho, você transfere a ligação. Então, transfer the call or put you through, alguma coisa assim. Esse aqui eu esqueci de pintar de verdinho, mas vamos lá. Landline é o telefone fixo, que é o telefone de terra, land. E o cell phone, ou mobile phone, que é o telefone móvel, o celular. I couldn't place the call or I couldn't get through. Significa que não conseguiu completar a ligação. Você liga e não dá sinal, ou você liga, o telefone está mudo. I couldn't place the call. Pode falar complete the call? Eles vão entender, mas eles vão achar uma frase estranha. Então, já que é para aprender, já aprende do jeito certo. Call me up. Ring my cell phone. Significa, né? Me dá um toque, dá uma ligada para mim. Cell phone signal, então, né? Para ver o sinal do seu celular. Então, my cell phone signal is very weak, né? Tá muito fraco. Me perguntaram sobre o orelhão e aí eu falei que era public phone. A pessoa me disse, não, public phone é telefone público, eu quero saber como é que é o orelhão. Não, orelhão não tem, é telefone público. Você pode até brincar e falar big ear, mas ninguém vai entender o que é. Telefone público, public phone. Recarregar bateria de celular, de computador, de notebook, de iPad, de qualquer coisa. Recharge the battery. Então, recharge é recarregar. Quando você quer falar alguma coisa para você mesmo, né? Melhor fazer tal coisa. Então, até como conselho para outro, melhor você conversar com a tua mãe antes de não sei o que lá. Melhor você pedir permissão antes de não sei o que. Então, esse melhor, tarará, eu vou falar I'd better ou you'd better. Nesse caso, I'd better get a new cell phone. É melhor eu trocar meu celular, né? Então, o celular tá ruim, tá dando problema, quebrou. Eu tenho uma aluna que o celular dela despencou aqui 2 lances de escada, né? Não sobrou caquinho para contar a história. Então, ela olhou para mim, I'd better get a new cell phone. Yeah, you better have a new one. Telefone desbloqueado. Unblock the cell phone. Operadora de celular. Esses dias um aluno meu chegou aqui e falou, Dona, eu consegui uma lista aqui de um monte de coisa para falar que é referente a telefone. Olha que legal, né? Operadora de celular é cell phone operator. Não é não. Porque operator significa telefonista. Telephone operator ou cell phone operator seria uma telefonista de telefone, de celular, sei lá do que, mas é telefonista. Se eu vou falar da operadora, da empresa, né, que me fornece o sinal de celular, então é provider. E se eu estou numa ligação e eu preciso desligar? I need to hang up the phone, né? Preciso desligar o telefone. I need to go, preciso ir. Então a pessoa já sabe, né? Preciso desligar. I need to end the call, preciso terminar essa ligação. Então, várias maneiras de você educadamente dizer que você não pode continuar conversando com a pessoa. Algumas frasezinhas que me perguntaram também. Então, eu quero passar a ligação para o meu chefe, mas ele tem 5 linhas que vão para a mesa dele. Eu quero explicar que uma determinada pessoa está na linha 2, na linha 3. Então, eu vou dizer, This is Miss Heldren online ou on number 3. Então, ele vai procurar
né, na caixinha ali no telefone dele, onde tá lá, linha 1, linha 2, linha 3, então ele vai apertar na 3, ele sabe que a Miss Heldren tá lá. The telephone was left off the hook. O telefone foi deixado fora do gancho, né? Esqueceram fora do gancho. Isso já aconteceu. Eu liguei uma vez numa empresa e meu chefe falou com o diretor dessa empresa e depois precisava dar um retorno para ele, que o cara estava bravo, queria um retorno urgente, e nós estávamos tentando ligar repetidas vezes e não conseguíamos. Aí eu liguei num outro setor e expliquei, olha, o fulano de tal está esperando uma resposta urgente, mas não tem como completar, a ligação só dá ocupada. Aí a moça voltou, falou, agora você pode ligar. So, now you can call. The telephone was off the hook. Então, agora você pode ligar. É que o telefone estava fora do gancho. Então, aí a gente ligou e completou. I got cut off. A ligação caiu. Não foi culpa de ninguém, caiu. De vez em quando acontece. As operadoras deixam a gente na mão. E se... o Steve faz muito isso comigo. Uma pessoa liga, está conversando comigo, ele está do lado. Who was it? Se ainda está na linha, ele fica, who is it? Who is it? Quem que é? Quem que é? Ou então desligou o telefone, ele já pergunta, who was it? Quem era? Isso serve tanto para ligação telefônica, como alguém, por exemplo, batendo na sua porta. A minha avó costumava fazer isso. Quando a gente ouvia a batida na porta, ela já perguntava para mim ou para uma das minhas irmãs, para minha mãe, quem é? Então a gente brincava, primeiro eu preciso atender a porta para saber quem é. Então, who was it? Who is it? Se for no tempo presente. Que mais que nós temos aí? Uma coisa muito interessante. Quando eu ligo para alguém nos Estados Unidos, não na Inglaterra, nos Estados Unidos, por exemplo, eu quero falar com o Steve. E aí eu ligo para a casa dele ou para a empresa dele, né, o escritório dele, e pergunto, is this Steve? É o Steve? Aí ele vai falar, this is he. Gramaticalmente é meio estranho, mas é assim que eles falam, this is he, esse é ele. E se for mulher, né? May I talk to Vânia? This is she. É ela. É o famoso é ele ou é ela, como a gente fala também em português. Também tem uma outra coisa que eles fazem, né? Então, can I talk to Steve? Aí ele vai falar speaking, falando. Quer dizer, é ele mesmo que está falando. Só usa o verbo speaking. Pronto, já sei que eu tô com a pessoa certa na linha. O cell phone provider já estava aqui. I need to hang up. Que mais? Tá. E aí, eu vou colocar para vocês uma ligaçãozinha para que vocês vejam. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso direito. 1, 2, 3, 4. Não é. Não, é essa mesma. Esta ligaçãozinha aqui. We thought since Phoebe was staying over tonight, we'd have kind of like a slumber party thing. We got some trashy magazines, we got cookie dough, we got Twister. Oh, and I brought Operation, but I lost the tweezers, so we can't operate. But we can prep the guy. Rich. Presta atenção que a Mônica, que é a morena, vai tentar passar o telefone para a moça que está sentada, a Rachel, porque ela está recebendo uma ligação da empresa de cartão de crédito. Então, presta atenção aqui na maneira dela passar isso e no final como ela vai se desculpar com as pessoas. It's the Visa card people. Oh, God, ask them what they want. Could you please tell me what this is in reference to? Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. But I haven't used my card in weeks. That is the unusual activity. Look, they just want to see if you're okay. They want to know if I'm okay. Okay, they want to know if I'm okay. Okay, let's see. Well, let's see. The FICA guys took all my money. Everyone I know is either getting married or getting pregnant or getting promoted, and I'm getting coffee. And it's not even for me. So if that sounds like I'm okay, then you can tell them I'm okay, okay? Rachel has left the building.
Can you call back? All right, come on. Ok, então vocês viram aqui que saída legal que ela colocou, né? Vou até passar de novo aqui. Rachel has left. I'm sorry, Rachel has left the building. Can you call back? Então, desculpa, a Rachel saiu do prédio. Você pode ligar depois, você pode ligar mais tarde. Então, né, fica uma situação até engraçada aqui do que aconteceu. E por último, eu achei uma montagem muito legal de diversas ligações telefônicas de vários filmes e eles foram fazendo uma sequência. E tem, lógico, coisas informais e coisas formais. Se tudo der certo, se nós conseguirmos fazer isso funcionar direitinho, toda essa gravação de hoje vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira que vem. Então aí eu mando o link para vocês de novo e alguns exercícios e toda essa parte escrita do telefone call. Então, vamos dar só uma olhadinha nesse último vídeo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer isso direito. Hello. Hello? Who's there? I'm talking. Hello. Hello. Who is this? You know what this is. This is Jason Bourne. Wait a minute, give me somebody else. Ghostbusters, what do you want? Can you bring me my chapstick? Negative. Just do it. Listen carefully. This is an emergency call from Air Force One. This is the president. Connect me to the vice president, please. He wants to talk to you. Hello. This is Last Grossman. Who is this? Your worst nightmare. Now, wait a minute. Just hold on. This is your wake-up call, pal. Who is this? It's me. Just want to know if you're wearing panties. Maybe we should just take some time off from each other. It's not you, it's me, it's what I'm going through. I'm pregnant. Terrific. So you're saying I should worry? You know how this is gonna turn out, don't you? You will be caught. You will go to prison. Where did you think this was going? Slow down now, what? Whatever you do, don't fall asleep. Marty, you didn't fall asleep, did you? Doc. No. I'm not trying to be dramatic, but I would rather be shot in the face than eat this stupid food. Put that cookie down! Now! Okay. Look, where are you? We are at the spa at the hotel. What? I'm in a coffin. I don't know where. Please help, I'm scared. I will look for you. I will find you. And I will kill you. All right, look, man. All right, hold up. Calm down. I'm trying to hook you up, man. I'm on your side, man. Do you want to go to war? Come on. Do you want to go to war? We'll take you to war, okay? Well, I can't hear you very well. Come closer to the telephone. Sheriff's office, please. The caller is in the house. The calls are coming from the house. What is the transmission? Show me the money. If you shut up for 5 minutes, I can tell you where the money is. I can tell you where it is. Now listen, we can do this the easy way or the hard way. Whoa. Hold your horses, man. What's the problem? Help us, please. Come help us. We're trapped inside of here. Right. Well, I think if you were in trouble, you would have called the cops and not me. Now I got another call, okay? Cow. I gotta go, Julia. We got cows. Bye-bye. Is this a fake hang-up? It's a fake hang-up. Ok. Bom, eu prometi que a aula de hoje ia ter 1 horinha só, já passou um pouquinho, né? Mas eu peço desculpas, foi por causa desse início turbulento. Eu tô aprendendo ainda a mexer com toda essa tecnologia. É muita coisa de uma vez só para uma pessoa de quase 50 anos aprender. Mas aos poucos eu acredito que a próxima aula será melhor. Aliás, a próxima aula eu vou tentar passar uma cantada, ver se o Steve faz essa aula toda. E aí, provavelmente, seja mais para o pessoal que esteja em intermediário, avançado. Mas mesmo assim, quem está em nível mais básico também vai assistir e vai ouvir tudo em inglês. 1 horinha de aula em inglês. Então, eu
Eu vou abrir agora para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para mim, fica à vontade. Deixa eu ver como é que eu passo, que eu vejo. Nananã, aqui. Tá certo. Vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer antes da gente desligar, desconectar por hoje? Foi um prazer, Vidiviane. Obrigada, Cleusa, por estar aqui também. Rony, obrigada. Desculpa dessa primeira aula não ter sido exatamente como eu tinha planejado. Eu ainda tô, como eu te disse, perdida com tecnologia, mas eu vou aprender esse negócio. Tudo tem um jeito na vida, nem que demore um pouquinho, eu aprendo. Oh, thank you, Cleusa. Your English must be slow now, but not in the future. You just have to keep studying. Thank you, Gustavo, for being here. Paulo, thank you too. Bom, então eu vou parar por hoje, esse é o final da aula, e depois eu passo o link para vocês. Se eu conseguir gravar direitinho, eu passo o link. Na segunda-feira também vai toda essa apresentação em PowerPoint que eu criei para que vocês possam utilizá-las no dia a dia de vocês. É isso mesmo, Rony, muita paciência e muita persistência, isso mesmo. Então, boa noite para vocês, um ótimo final de semana. Have a very nice weekend and see you soon. Bye!